Olá, tenebreiros, tenebreiras do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o canal Café com Tenébrio, que fala sobre tenébrios, larvas de besouros, falamos de insetos, animais, falamos de tudo aqui sobre alimentação animal que é produzida por farinha de inseto. A gente fala sobre Black Soldier, falamos sobre o tenébrio, que é o nosso carro-chefe aqui. Falamos também sobre aves, sobre os répteis, sobre a produção de tenébrio no Brasil e no mundo. E falando aqui direto agora para vocês aqui, eu não posso deixar de falar da Day Protein. A Day Protein tem tenébrios desidratados pela Proceto, e você pode entrar em contato com a gente aí, pelo número, para poder ver uma cotação aí para você, para sua loja, e você que quer ser revendedor da Day Protein. Day Protein está com um preço super top para você entrar e fazer a cotação com a Proceto. Day Protein, tá? O tenébrio desidratado da Proceto. Tenébrio molito e tenébrio gigante desidratado, tá, pessoal? Com a mapa e tudo aqui, tudo certinho, legalizado para você. Pessoal, para quem quer via aéreo essa semana, a partir desse mês agora, via aéreo, preço especial para quem quer via aéreo, tá? Para quem pode pegar no aeroporto, é assim, é colocado num dia, já vai no outro, tá bom? Tenébrio gigante. Entre em contato com a gente aqui também, que é da Proceto. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante, que estava até ali no grupo, eu procurando o celular tá me gravando, que estava ali no grupo, um assunto bem interessante, e eu fui dar uma pesquisada sobre isso, né? Sobre as lagartixas. A gente comenta tanto sobre as lagartixas no meio dos tenébrios, né? Que a gente só vê elas comendo, e até se a gente for procurar realmente alguma coisa sobre as lagartixas, elas não são venenosas e nem peçonhentas para os seres humanos. Elas não possuem glândulas de veneno, nem estruturas para inocular toxinas. E também não mordem ou atacam os seres humanos. Mas aí eu pesquisando a fundo, existiu lá uma palavra que me chamou muita atenção. No entanto, mas, portanto, embora. Aí vem. No entanto, olha só, gente, o que a lagartixa pode fazer. Você vai ver o que a lagartixa pode fazer de mal para o seu incentário. Esses répteis podem representar riscos indiretos à saúde. Riscos indiretos. As lagartixas podem carregar bactérias como a salmonela, presente em sua pele e boca, que, se ingerida, pode causar infecções gastrointestinais graves. Além disso, são hospedeiras de parasitas como o Platinosoma, que pode provocar sintomas como vômito, diarreia e perda de peso em humanos. Também pode causar isso nos pássaros e nos outros bichos que comem ele. Portanto, embora não sejam venenosas, é importante evitar o contato direto com lagartixas e manter boas práticas de higiene, como lavar as mãos após tocar em superfícies onde elas possam ter passado. Então, a gente sabe que esses pequenos répteis são incríveis, né? Sempre estão nas paredes, né? Comendo aranha, comendo barata, comendo vários tipos de inseto. E é claro que nós não vamos aqui, pessoal, incentivar você a matar a lagartixa, de forma alguma. Esse réptil aí, eu admiro ele desde que eu sou pequenininho. Muito pequenininho. Eu me lembro de ter pegado a lagartixa na mão e na época era uma casa de madeira grande que meu pai tinha. Me lembro até hoje. Era 3, 4 tipos de lagartixas com cores diferentes. Então tinha umas até um pouco maiores. E elas são umas criaturas incríveis
que elas colocam os ovos pela casa toda e aquilo vai desenvolvendo. É incrível, é incrível. Elas não têm um ninho próprio. Vamos e viemos, é inacreditável. E eu me lembro do meu avô, o nome dele, do meu avô, Aleixo Bondavalli. E era um homem muito difícil, é italiano. Era um homem muito difícil de entender ele. O meu pai entendia. Meu pai, claro, né? Meu pai entendia. Eu nunca entendi o que meu avô falava. Eu falava, é bem esquisito. Era igual aquele do Poderoso Chefão. O meu avô era pior. Nunca me esqueço disso. Ele falava assim. O meu pai entendia o que ele falava. E era inacreditável. Eu me lembro agora do meu avô e o meu avô me ensinou uma coisa quando eu era pequeno que eu nunca me esqueci. Era sobre a lagartixa. Ele morava numa cidade chamada Rio do Sul. E lá na casa deles não tinha lagartixa. Na casa do meu avô. Na verdade, ele morava numa cidade chamada Trombundo Central. Lá no braço do Trombundo. Então, quando foi vender as terras tudo lá deles, eles vieram para Rio do Sul, porque já eram homens, ele, minha avó. Olha só, o nome do meu avô era Aleixo e o nome da minha avó era Amália. Olha que nome, gente. Lá, meu Deus do céu. E a gente teve pouco contato. Eles morreram, eu era pequeno, eles morreram com 80 e poucos anos e eu não tive muito contato nem com meu avô, nem com minha avó. E eu me lembro quando eles daí foram lá para casa, ficaram lá um tempo lá com meu pai, com a minha mãe. E ele, quando foi embora de novo para casa dele, em Rio do Sul, e eles queriam levar lagartixa. Aí meu pai pegou lagartixa e olha só, e meu pai guardava aquelas embalagens do Colinos amarelo, aquelas antigas, os antigos vão saber. E eles pegavam a lagartixa, botavam tudo dentro dessas caixinhas, 2, 3, e fechava. Aí o meu avô falou pro meu pai que a lagartixa não podia ir até na viagem com eles sem comida. Aí eu fui com meu avô num gramado, e era uma rampa assim, tinha um gramado, tinha um murinho, aí paramos perto do murinho, e meu avô, aqui assim era o gramado, ó, ele pegava com a mão e fazia assim, ó, com a mão. Eu nunca me esqueço disso, gente. E eu dizia, eu vou, porque eu perguntei para ele, olha, foi a única relação que eu tive com meu avô a minha vida toda, foi essa aqui que eu contando para vocês. A única vez que eu falei com meu avô a vida toda. Eu era um pequenininho. Contato assim, sabe? Ô vô, o que o vô tá fazendo? Aí ele batia assim no gramado. Aí eu entendi que ele batia no gramado para ver onde que tinha um grilo pulando, um bichinho pulando, que ele queria pegar o bichinho para botar na caixinha de colinos. Cara, e hoje eu tava vendo essa matéria da lagartixas, e eu me lembrei disso. Foi o único contato direto que eu tive com meu avô. Depois eu não me lembro de mais nada. De mais nada. Então, são histórias assim que a gente tem, que é incrível, né? Então, pessoal, vamos falar aqui então, vamos voltar aqui, falar dos riscos indiretos e patógenos perigosos que tem a lagartixa. Apesar de não serem peçonhentas nem agressivas, as lagartixas podem carregar em sua pele, fezes e boca micro-organismos como a salmonela, olha só, fungos e vírus oportunistas, tá? E a platinosomo, que vamos dizer a salmonela. É uma bactéria que pode contaminar substrato e os alimentos utilizados na criação de tenébrios, afetando a saúde dos insetos e, pior ainda, comprometer a segurança do produto final, principalmente se for utilizado como alimento para animais ou até mesmo para o consumo humano. Fungos e vírus oportunistas, que embora nem sempre afetam diretamente os tenébrios, podem alterar a microbiota do ambiente, favorecendo doenças secundárias.
A Platinosomum, um parasita com potencial zoonótico, que embora afete mais mamíferos, também representa um alerta de contaminação geral do ambiente. Interessante isso aqui, porque aí eu me lembrei que no verão, muitas vezes começa a aparecer as larvas mortas quando são maiores, né? Eu estava conversando até com o Gil estava dizendo, mas os meus tenébrios começam a morrer quando eles estão maiores. Por quê? Quando eles estão maiores, eles têm uma movimentação maior, chama melhor a lagartixa para chegar na caixa, a lagartixa vai até lá, ela faz xixi, faz cocô, deixa sua saliva na caixa, tá entendendo? A pele dela, ela troca de pele, deixa partes da pele na caixa e aí começa a contaminação. O Gil, o Guedo, vocês aí que perguntaram aí para mim sobre contaminação de caixas e a gente não sabia do que era. Se era do farelo, se era só da fonte de umidade. Tá aí, pessoal. Se você tem lagartixas que estão tendo contato na sua caixa, essas aqui pode ser uma das coisas que pode estar matando o seu tenébrio. E uma coisa bem interessante, né? É o que nós vamos fazer, matar todas as lagartixas? De forma alguma. Nós temos agora que nos proteger com as caixas, né? Para elas não entrar. Uma coisa que eu vou falar aqui, os possíveis danos na criação de tenébrio. A contaminação do substrato, fezes ou restos de pele de lagartixas pode levar bactérias ao farelo que é ingerido por larvas. Cara, isso aqui é novo para mim. Risco à saúde humana. A contaminação cruzada com alimentos ou equipamentos pode colocar em risco criadores e consumidores. Cara, vocês sabem o que é a contaminação cruzada? É quando você usa uma pinça numa caixa e usa a mesma pinça para tirar a larva morta e usa a mesma pinça para tirar uma pupa numa outra caixa. Você está levando então a contaminação cruzada. Você contaminou esse equipamento e está contaminando a outra caixa. E com isso você vai ter perda de pupa, perda de besouro. Então você está tendo uma contaminação cruzada em seu incentário, que é uma coisa muito séria que a gente tem que cuidar daqui para frente. A redução da produtividade que vai ter na sua caixa. Infecções bacterianas podem gerar mortalidade ou estagnação no desenvolvimento das larvas, prejudicando toda a criação. Recomendações para evitar o problema. Bem, vocês estão vendo aqui que é bem sério esse negócio aqui, né? É bem sério, né? É mais sério do que a gente pensava, né? Vedar frestas e telar aberturas para impedir o acesso das lagartixas ao criadouro. Evitar deixar insetos soltos no ambiente, pois são fonte de alimento para as lagartixas. Manter a higienização rigorosa de bandejas, utensílios e superfícies. Evitar acúmulo de restos orgânicos próximo à criação. Então, vamos ter que realmente trabalhar melhor ao telar aberturas para impedir o acesso. Nós vamos ter que trabalhar melhor entre insetos soltos, aquelas aranhas grandonas, mosquitos, até cupim, baratas, pequenas baratinhas. A gente tem que deixar o acesso bem limpo, tá? Nós temos realmente que manter uma higienização rigorosa de bandejas, evitar o acúmulo e resto de orgânicos próximo à criação, que é o mais importante. Espero ter ajudado a você aqui no Café com Tenebro sobre esse problema da lagartixa. E vamos lá cuidar e não vamos matar todas as lagartixas que a gente vê, que é muito importante elas para a nossa vida também. Eu espero ter ajudado você. Você deixa um like, deixa um comentário, que esse é o Café com Tenebro, o único canal que traz mais informações a respeito de Tenebro para os criadores de Tenébrios e para os que estão se achegando.
Fica com Deus, um bom final de semana para você e compartilhe esse vídeo. Valeu?